Gênesis, capítulo 10. Os descendentes de Noé. Estas são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. Seus filhos nasceram depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. As terras costeiras entre as nações foram repartidas entre eles, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, entre suas nações. Os filhos de Cão: Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá, e os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. Cuxi também gerou Nimrode, o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa terra ele foi para a Síria e fundou Nínive, Reobote e Ir, Calá, e Rezem entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de onde saíram os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, e também o Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemareu e o Amateu. Depois as famílias dos cananeus se espalharam. Os limites dos cananeus iam desde Sidom, prosseguiam até Gerar e chegavam a Gaza, de lá continuavam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, indo até Laza. Esses são os filhos de Cão, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Sem, ancestral de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Os filhos de Sem foram: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã: Uz, Geter e Mas. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Éber. Éber gerou 2 filhos, o nome de um era Peleg, porque nos seus dias a terra foi dividida, o nome de seu irmão era Joctã. Joctã gerou Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A habitação deles ia desde Messa até Cefar, montanhas ao oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, segundo suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, em suas nações. A partir delas dispersaram-se as nações na terra, depois do dilúvio. Gênesis, capítulo 11. A Torre de Babel. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhe serviram de pedras, e o betume, de argamassa. Disseram mais: Vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: O povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Os descendentes de Sem. Estas são as gerações de Semana. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Selá. Depois que gerou Selá, Arfaxade viveu 403 anos, e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou Éber. Depois que gerou Éber, Selá viveu 403 anos, e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos, e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos, e gerou filhos e filhas.
Reu viveu 32 anos e gerou Serugue. Depois que gerou Serugue, Reu viveu 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serugue viveu 30 anos e gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serugue viveu 200 anos, e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos, e gerou filhos e filhas. A família de Terá. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si, o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, ela era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Harã e passaram a habitar ali. Os dias de Terá foram 205 anos, Terá morreu em Harã. Gênesis. Capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Abrão desce para o Egito. Havia fome naquela terra, por isso, Abrão desceu para o Egito, para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que és mulher de beleza atraente. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a mulher dele. Então me matarão, mas te deixarão viva. Dize que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que, quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de beleza atraente. E os príncipes do faraó a viram e elogiaram-na diante dele, e a mulher foi levada para o palácio do faraó. E por causa dela, ele tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu o faraó e o seu palácio com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então o faraó chamou Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? Por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora, aí está tua mulher, pode tomá-la e partir. Então o faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora, junto com sua mulher e com tudo o que possuía. Gênesis. Capítulo 13. Abrão volta do Egito e separa-se de Ló. Abrão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los habitando juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra.
E Abrão disse a Ló: Não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti? Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque darei para sempre, a ti e à tua descendência, toda esta terra que vês. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Então Abrão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis. Capítulo 14. A guerra de 4 reis contra 5. Nos dias de Anrafel, rei de Sinar, de Arioque, rei de Elazar, de Quedorlaomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de Goim, estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos haviam se sujeitado a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Por isso, no 14º ano, Quedorlaomer foi com os reis que o apoiavam e derrotou os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em Ão, os Emins em Savec-Iriataim, e os Oreus, desde o seu monte Seir até El-Parã, junto ao deserto. Depois disso, voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e também a dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, deslocaram-se e prepararam-se para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, alguns homens caíram ali quando fugiam com os reis de Sodoma e de Gomorra, e o restante fugiu para os montes. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Ló é levado prisioneiro. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Então um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abrão, o hebreu. Abrão habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Ele e seus servos dividiram-se em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Obá, à esquerda de Damasco. Assim, ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou do ataque a Quedorlaomer e aos reis que o apoiavam, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abrão. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo o que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas: Enriqueci a Abrão.
somente o que esses jovens comeram, e a parte de Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que eles recebam a sua parte. Gênesis. Capítulo 15. A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer, de Damasco? E Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: Ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las, e acrescentou: Assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. E Abrão lhe perguntou: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? Ele lhe respondeu: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abrão as espantava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Girgazeu e do Jebuseu. Gênesis. Capítulo 16. Agar é dada por mulher a Abrão. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia, que se chamava Agar, disse Sarai a Abrão: O Senhor me tem impedido de ter filhos, una-se a minha serva, pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à palavra de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela, então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me é dirigida, coloquei a minha serva em teus braços, mas, vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo, o Senhor julgue entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: A tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Sarai maltratou-a, e Agar fugiu de sua presença. Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, 8 perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e aonde vais? Respondeu ela: Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: Multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda: Estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos, contra ele, e habitará na presença de todos os seus irmãos. E o nome do Senhor, que com ela falava, ela chamou Elroá, pois disse: Não vi eu neste lugar aquele que me vê? Por isso aquele poço, que está entre Cádiz e Berede, foi chamado Beer-Lahai-Roá. E Agar deu um filho a Abrão, e ele chamou de Ismael o filho que tivera com Agar. Abrão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael.
Gênesis. Capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e à tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. E Deus também disse a Abraão: Quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e tua futura descendência pelas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, vós e tua futura descendência, todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio, este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro, que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados, assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. E Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também te darei um filho por meio dela, sim, eu a abençoarei, ela será mãe de nações, e dela procederão reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração: Poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará à luz Sara, aos 90 anos? E disse Abraão a Deus: Considera diante de ti a vida de Ismael. E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, firmarei minha aliança com ele, como aliança perpétua para sua futura descendência. Quanto a Ismael, também tenho te ouvido, eu o abençoarei e o farei frutificar e crescer muito em número, ele irá gerar 12 chefes, e farei dele uma grande nação. Porém a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado, no ano que vem. Ao terminar de falar com Abraão, Deus subiu, afastando-se de diante dele. A instituição da circuncisão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os servos nascidos na sua casa e todos os comprados por dinheiro, todos os da casa de Abraão que eram do sexo masculino, e circuncidou-lhes a pele do prepúcio, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens da sua casa, tanto os servos nascidos em casa como os comprados por dinheiro, junto ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis. Capítulo 18. 3 anjos aparecem a Abraão. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, então, prostrando-se em terra, disse: Meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhe responderam: Faze como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou-o ao servo, que se apressou em prepará-lo.
Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e o serviu, e, enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali na tenda. E um deles lhe disse: Certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de idosa e sendo o meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu e disse: Será verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Não ri. Ao que ele respondeu: Não negues, tu riste. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles, para encaminhá-los. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas? Porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: Porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e o seu pecado se agravou muito, descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim, se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Abraão intercede a Deus em favor de Sodoma. Chegando-se Abraão, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de te fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de te fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: Agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza. E, se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: E se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: Não o farei por causa dos 40. E Abraão disse: Não se ire o Senhor, se eu ainda falar. E se achares ali 30? E ele concordou de novo: Não o farei, se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer: Mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor. E se achares ali 20? E ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: Não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: Não a destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi, e Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis. Capítulo 19. Ló recebe 2 anjos em casa. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, quando os viu, levantou-se para recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra, e disse: Meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés, de madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Porém Ló insistiu tanto com eles, que o acompanharam e entraram em sua casa. Ele lhes ofereceu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, sim, gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu à porta para falar com eles, fechou-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homem na intimidade, eu as trarei aqui fora. Fazei com elas como bem vos parecer.
Apenas nada façais a estes homens, pois estão sob o abrigo do meu teto. Porém eles disseram, sai daí. E continuaram, esse indivíduo veio viver aqui como estrangeiro e quer fazer-se de juiz. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. Então atacaram o homem, isto é, Ló, e avançaram para arrombar a porta. Mas os hóspedes, estendendo as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, do mais novo até o mais velho, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Então os homens disseram a Ló, tens mais alguém aqui? Genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros, que iriam se casar com suas filhas, e disse-lhes, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros achavam que ele estava brincando. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e, tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse, foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície, foge lá para o monte, para que não morras. Mas Ló respondeu, assim não, meu senhor. O teu servo tem achado favor aos teus olhos, e tens-me mostrado grande misericórdia, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para os montes, pois este mal poderá apanhar-me, e morrerei. Aqui perto há uma cidade, para a qual posso fugir, é uma cidade pequena. Permite que eu fuja para lá, ela não é pequena? E salvarei a minha vida. E ele respondeu, também te atenderei a esse respeito, e não destruirei a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, foge para lá, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Por isso aquela cidade foi chamada Zoar. O sol já havia nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde havia permanecido em pé diante do Senhor. E, contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que da terra subia fumaça como de uma fornalha. Aconteceu que, quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Ló subiu, vindo de Zoar, e foi habitar nos montes, as suas 2 filhas foram com ele. Como temia habitar em Zoar, ele e as suas 2 filhas foram habitar numa caverna. Então a primogênita disse à mais nova, nosso pai já está velho, e não há homem nessa terra para nos possuir, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho para o nosso pai beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Assim, deram vinho para o pai beber naquela noite. A primogênita entrou, deitou-se com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova, ontem à noite eu me deitei com meu pai. Vamos dar-lhe vinho para beber também esta noite, depois, entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Então tornaram a dar vinho para o pai beber também naquela noite. A mais nova levantou-se, deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, a quem chamou Moabe, este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, a quem chamou Ben-Ami, este é o pai dos amonitas de hoje. Gênesis. Capítulo 20. Abraão nega que Sara seja sua mulher. Abraão partiu dali para a terra do Neguebe e foi habitar entre Cádiz e Sur. Depois disso, viveu algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la e a tomou. Porém, de noite, Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe, estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido.
Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela mesma me disse: ele é meu irmão. Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos: bem sei que procedeste na sinceridade do teu coração, e também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Portanto, devolve agora a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti, e conservarás a vida, mas, se não a devolveres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Abimeleque levantou-se de manhã cedo e, chamando todos os seus servos, falou-lhes todas estas palavras, e os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou: que foi que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre meu reino tamanho pecado? O que me fizeste não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão: com que intenção fizeste isto? Abraão respondeu: eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim mostrarás o teu amor por mim, em todo lugar aonde formos, dize sobre mim: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse-lhe: a minha terra está diante de ti, habita onde te agradares. E disse a Sara: entrego a teu irmão 1000 moedas de prata como reparação da tua honra diante de todos os que estão contigo, estás restaurada diante de todos. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis. Capítulo 21. O nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por isso, Sara disse: Deus deu-me razão para rir, todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. Abraão expulsa Agar e Ismael. E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão: manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende a voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio d'água, deu-os a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto, e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Abimeleque faz uma aliança com Abraão.
Naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e a terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade com que te tratei. E Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque, por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E Abimeleque respondeu-lhe: Não sei quem fez isso, nunca o contaste a mim, nunca ouvi falar disso, senão hoje. Abraão tomou ovelhas e bois, e deu-os a Abimeleque, e assim fizeram uma aliança. Porém Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: Que significam estas 7 cordeiras que separaste? Abraão respondeu: Receberás estas 7 cordeiras da minha mão para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois juraram. E assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois disso, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. E Abraão viveu muitos dias na terra dos filisteus. Obrigado por fazer parte do nosso canal, ajudem o canal se inscrevendo, dando like e compartilhando. Conto com você. Continuação no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe sempre.